Um dia pela manhã, eu estava entristecido em minha casa, porque era aquela multidão de almas todos os domingos, 5, 10, 15. Aleluia, aleluia. Pode chorar, esta manhã é para você chorar. É sentir o peso da responsabilidade missionária. É sentir o peso. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu disse para minha esposa: vou sair para ver se ganho alguma alma para Jesus. E tomei um maço de folhetos na minha mão, porque missionário tem que ser versátil. Missionário é diácono, é pastor, é evangelista, é construtora, é pedreiro, é motorista. Ele tem que ser de tudo. Tem que ser o pregador de multidões, tem que ser o ensinador para uma pessoa, tem que ser o doutrinador da igreja. É guerra espiritual, meus senhores. É guerra espiritual. Eu saí aquela tarde após o meio-dia com um maço de folhetos na mão e saí evangelizando casa por casa, bairro por bairro. Ninguém recebeu o folheto, ninguém recebeu a mensagem. Tinha pessoas que pegavam o folheto, amassavam e atiravam no meu rosto. Outros agarravam água e me atiravam na cerca. Outros me atiçavam os cachorros. Outros batiam a porta. Outros reagiam de forma violenta. E eu continuei evangelizando. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já ouviu 7, 8 mensagens nesse congresso? Você já está preparado para entrar na guerra? Você está preparado para chegar no campo missionário e ter que ficar pregando para sua esposa e para seus filhos somente, até que Deus abra a porta? Isto é missão. Você está preparado para ir no banco e o dinheiro não chegou? Você está preparado para sua esposa chegar e dizer para você: meu velho, amanhã termina a comida, e não tem dinheiro, e vem os irmãos almoçar conosco e nós não temos? E você ter que responder: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Naquela tarde que eu estava evangelizando, ninguém aceitou o evangelho. E eu disse: vou voltar para casa, vou telefonar para o meu pastor e vou dizer para ele que eu me enganei, que eu não tinha chamada. Porque missões é guerra. Se você não tem convicção, não se mova do seu lugar, por amor da sua família, por amor da sua integridade física. Não se mova do seu lugar. Agora, se você tem convicção, pode avisar o diabo que ele vai ter que sair da sua frente e correr de você. Se você tem convicção, não saia deste congresso sem convicção de Deus. Não saia. Você vai fazer mais estrago do que bênção. Glória ao nome do Senhor. Eu disse que eu não ia pregar para vocês dar glória a Deus, mas foi essa mensagem que Deus me deu ontem durante o dia, enquanto estava orando. Eu decidi voltar para casa. Fiz a volta num bairro pobre e olhei assim distante. Tinha uma senhora já idosa, sentada numa cadeira de palha. Eu disse: eu vou pedir um pouco d'água para esta mulher, estou com sede, estou cansado. Cheguei com a Bíblia e os folhetos na mão e disse: vovó, me dê um pouco d'água. E ela chamou a sua netinha e disse: traz um pouco d'água lá para o brasileiro. E a netinha dela me trouxe um pouco d'água e ela me contou a história dela. Olha, brasileiro, faz um ano que eu não consigo ter a minha saúde restaurada. Faz mais de semana que eu não consigo comer. Faz mais de mês que eu não durmo direito. E faz muito tempo que eu não caminho. Eu estou entrevada nas minhas pernas. E para me vir aqui, as pessoas têm que me tirar da cama e me colocar aqui em cima desta cadeira. E eu quieto, desanimado, recebendo ataque demoníaco de todo lado, pensando que não tinha chamada. E ela perguntou para mim: de que igreja é você?
E continuou dizendo que eu sou daquela igreja velha de João, Maria, de Pedro. E eu disse, quem sabe aqui está uma alma que vai aceitar Jesus. E eu disse para ela, pois eu também sou daquela igreja velha, de São Pedro, de São João, da Virgem Maria, eu sou daquela igreja velha também. E ali falei de Jesus para aquela mulher e me despedi. E ela disse assim, pastor, antes de você ir embora, faça uma reza por mim, daquelas que vocês fazem lá na igreja. Eu olhei para aquela mulher, coloquei minhas mãos sobre ela e lhes confesso a minha fraqueza, eu estava já quase sem fé, mas orei no nome de Jesus por ela e voltei para casa. Cheguei em casa e disse para minha esposa, minha velha, ninguém aceitou Jesus. Falei de Jesus para uma velhinha lá em tal bairro, mas ela nunca vai vir aqui na igreja. É uma pessoa muito velha, é uma pessoa enferma, é uma pessoa que não tem condições. Foi a única que aceitou o que eu falei neste dia. Agora, antes de eu me despedir, aquela mulher me disse assim, quem sabe um dia, pastor, eu vou na sua igreja. E eu pensei, como é que essa pessoa, esta velha vai ir? Ela nunca vai ir na igreja. E fui para casa naquele desânimo. Quando chegou a noite, às 7h30, eu abri o culto com muita alegria, com o coração quebrado, quebrantado e partido, mas demonstrando alegria, porque você está em guerra, e você não pode mostrar fraqueza. Você está em guerra, aleluia. Diz a Bíblia, diga o fraco sou forte, glória ao nome do Senhor, aleluia. Estou lhes falando de realidade esta manhã, não estou lhes falando de emoção missionária, estou falando de guerra espiritual, de guerra espiritual. E comecei o culto com aquela multidão. Tinha 5 pessoas no culto e era uma multidão. E cantei e louvei ao Senhor e batemos palma. Quando foi 8 horas, aconteceu um milagre. Aquela mulher que eu tinha orado por ela lá de tarde entrou na porta da casa, aleluia. Entrou na porta da casa e com ela entrou mais a comadre dela, entrou mais a filha da comadre, entrou mais a vizinha, mais amiga da vizinha, e a sala se encheu de gente. Aleluia. Receba a fortaleza de Deus esta manhã para entrar na guerra espiritual. Levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus comigo. Glorifique a Deus comigo. Se você está sentindo a glória e a presença do Senhor, glorifique a Deus comigo. Prepare-se para entrar na guerra. Sabe o que ela disse? Ela disse, pastor, eu não sei o que o senhor tem nessas mãos, mas quando o senhor colocou as mãos sobre a minha cabeça, entrou uma força estranha no meu corpo, aleluia. E hoje eu já me alimentei, as minhas pernas voltaram a funcionar. As minhas pernas voltaram a funcionar. Eu vim caminhando aqui e quero entrar para a sua igreja. O Senhor dos Exércitos é a nossa bandeira. O Senhor dos Exércitos é a nossa fortaleza. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é a nossa segurança, é a nossa confirmação. Operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é-me dado todo o poder, todo o poder. E disse mais ainda, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ganhe convicção de Deus esta manhã. Ganhe convicção de Deus esta manhã. Ganhe convicção de Deus esta manhã. Antes de entrar no seminário preparatório de missões, ganhe convicção de Deus. Antes de fazer estágio para missão, ganhe convicção de Deus. Convicção de chamada, convicção de compromisso com Deus, porque a maior arma de um guerreiro missionário é a convicção, é a certeza de que Deus lhe chamou, aleluia, é a convicção de que ele é um escolhido de Deus.